Muito boa noite, hoje é dia 5 de fevereiro, eu sou Gabriel Santana Weiner e esse é o Andei Pensando, o nosso ponto de partida para tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo, com contexto, com análise e com a minha opinião. Hoje a gente vai falar da celeuma criada no STF em torno do Código de Ética do presidente Edson Fachin e do deboche de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli no plenário da Corte. E falando em Toffoli, também tem atualizações, claro, do Banco Master, né? Mas a gente encerra o programa para cima falando de um novo fenômeno nos Estados Unidos que tem deixado a turma da Casa Branca de queixo levantado e não de queixo caído. E ainda tem o quadro Vem Aí com as minhas apostas do que deve virar notícia na semana que vem. Então bora começar o Andei Pensando de hoje. Bom, o que aconteceu ontem no plenário do Supremo Tribunal Federal não foi um debate jurídico, não foi um dissenso institucional saudável, foi um jogral constrangedor, um jogral de autodefesa com direito à ironia, desdém e uma naturalização chocante da própria impunidade. De um lado, Alexandre de Moraes, do outro, Dias Toffoli, justamente os dois ministros que hoje carregam algumas das maiores sombras, né, em torno da corte, e os dois decidiram fazer o mesmo movimento. Não responder às críticas, mas sim ridicularizar as críticas. Em pleno julgamento sobre limites a juízes nas redes sociais, em meio a uma crise de credibilidade do tribunal, em meio ao escândalo do Banco Master, Dias Toffoli e Alexandre de Moraes resolveram fazer o quê? Reclamar. Em meio às discussões sobre a criação de um código de conduta no STF, o Supremo Ministro se lamentou, dizendo que não existe carreira pública com mais restrições do que a magistratura. Olha só, coitadinho. De acordo com ele, um juiz não pode fazer mais nada na vida, só dar aulas e palestras. E como se não bastasse o ridículo até aqui, ele afirmou que as críticas aos ministros ocorrem por falta do que criticar. Eu tenho 129 milhões de razões para criticar o ministro Alexandre de Moraes que não passam pela ausência de motivos, né? Mas ele não parou por aí. Na sequência, ele falou sobre o absurdo que é um ministro ter sido criticado por ter negócios. Falou que falta ética nas pessoas que criticam o fato dos ministros terem empreendimentos à torto e à direito pelo país. E aí foi interrompido pelo impoluto colega Dias Toffoli, que, muito ironicamente, disse que é perfeitamente aceitável que um juiz tenha ações, tenha empreendimentos, tenha escritórios, desde que não seja administrador deles. Enquanto for só sócio, tudo bem. Se for a família que é sócio, então tranquilo, melhor ainda. A mensagem é cristalina, né? Interesse econômico pode, vínculo familiar pode, dinheiro rodando pode, contrato milionário no entorno pode. O que não pode é aparecer no documento. É um deboche, né? E é difícil não sentir muita raiva diante disso tudo. Esse jogral não aconteceu no vácuo dos acontecimentos. Ele acontece justamente quando o presidente do Supremo, Edson Fachin, tenta colocar de pé um código de ética. E o que parte da corte faz? Traça um limite, demarca um território. Na prática, eles disseram que essa pauta aqui não. A reunião, então, para tratar do código foi cancelada, era um almoço, né, que foi cancelado, o debate foi adiado, tudo em nome de quórum, de agenda, do carnaval, como se a autocorreção fosse um detalhe logístico. Isso acontece no mesmo momento em que uma CPI pede a convocação da esposa de Moraes e dos irmãos de Toffoli. Falam em contrato de 129 milhões de reais com o Banco Master, em suspeita de tráfico de influência, em fundo associado a investigações de lavagem de dinheiro. E o relator do caso no Supremo é justamente parte do enredo. Nesse contexto, o Código de Ética deixa de ser uma discussão teórica e vira uma ameaça real. Por isso o incômodo, por isso esse escárnio todo, por isso esse jogral ridículo. O STF, como instituição, não está sendo atacado, ele está sendo cobrado. E quem julga todo mundo precisa suportar o olhar de todo mundo também. Quando a corte confunde crítica com ignorância, legalidade com decência, quando ela se fecha num corporativismo de piadas internas, ela não está se protegendo, ela está se apequenando. E talvez o maior problema desse episódio não seja a ausência de um código de ética em si, mas a naturalidade com que alguns ministros demonstram não sentir nenhuma falta dele. E o caso do Banco Master segue andando, não para frente, mas em círculos, com muita gente dizendo que quer investigar e muita gente trabalhando na prática para que nada ande rápido demais. No Congresso, o que se vê é uma guerra de CPIs. CPI da Câmara, CPMI do Congresso, cada uma com um discurso nobre, um objeto técnico e uma intenção política muito bem delimitada.
De um lado, Rodrigo Hollenberg protocola uma CPI na Câmara para investigar a operação fracassada de compra do Master pelo BRB, com foco no governo do Distrito Federal, com o endereço certo e com a convicção de que uma CPI mista não anda por falta de sessão do Congresso. Do outro lado, Carlos Jordi e a oposição insistem na CPMI, dizem que é a única via possível, negam uma retaliação ao STF, juram que o objetivo é investigar todo mundo, mas também não escondem que Toffoli e Moraes viraram os alvos preferenciais dessa narrativa. No meio disso tudo, o que acontece? Isso mesmo, nada. A CPI da Câmara entra na fila, a CPMI não tem nem data para ter o requerimento lido, e a investigação vai sendo adiada em nome de procedimento, de calendário, em nome do ano eleitoral. Enquanto isso, o Banco Central se recusa a dar detalhes sobre as reuniões de Gabriel Galípolo com Alexandre de Moraes e o país fica preso à pergunta errada. O que é mais importante, o sigilo ou a transparência? Como se transparência fosse um capricho e não um dever, principalmente num caso desse tamanho, né? Paralelamente, o presidente Lula admite que recebeu Daniel Vorcaro fora da agenda, mediado por Guido Mantega, chamou Galípolo, chamou Rui Costa e disse que foi para garantir que a investigação seria técnica e não política. Lula trata o encontro com naturalidade, diz que recebeu todos os bancos e que Vorcaro se queixou de perseguição. Ele promete que quem tiver envolvido no maior rombo econômico da história do Brasil vai ter que pagar o preço por isso. O problema é que, enquanto o discurso é de rigor, o movimento real é de contenção de danos. Na CPI do INSS, requerimentos de quebra de sigilo do Master, de aliados de Lula e de aliados de Bolsonaro foram retirados de pauta. Todo mundo concorda em não votar. E aí todo mundo respira aliviado, né? Aprova uma prisão aqui, uma quebra de sigilo ali, mas quando o assunto encosta no master, no consignado, no dinheiro grande, no sobrenome grande, aí a discussão sai do escopo. E assim o caso vai sendo administrado, não como uma investigação de Estado, mas como um problema político a ser diluído no tempo. Um pouco de CPI aqui, um pouco de sigilo ali, uma declaração forte a colar e nenhuma promessa de chegar onde realmente dói, né? O Banco Master já foi liquidado, o dono já foi preso, já foi até solto, os indícios são todos graves, as conexões são todas conhecidas, mas a sensação é de que todo mundo quer investigar, desde que a investigação não atrapalhe demais, né? Quando um escândalo desse tamanho vira uma guerra de narrativa, de fila regimental e de calendário eleitoral, aí o risco não é faltar CPI, é sobrar teatro e faltar verdade. E para a gente terminar a semana rindo um pouco, surgiu um fenômeno novo no mundo dos ultra-ricos americanos. Não é uma ideia, não é um discurso, é um rosto. Chama-se Mar-a-Lago Face. É um conjunto de procedimentos estéticos que promete não rejuvenescer, mas reescrever o envelhecimento. Segundo os cirurgiões, não é sobre voltar no tempo, é sobre anunciar poder. Sobrancelhas arqueadas, como quem sempre está sabendo de alguma coisa, maçãs do rosto esculpidas com a delicadeza de um fundo de private equity, mandíbulas muito bem definidas, lábios polidos, pele de porcelana, um rosto que olha para a câmera e diz, sem abrir a boca, até porque eles não conseguem mais abrir a boca de tanto preenchimento, eu tenho recursos, eu tenho acesso, eu cheguei lá. E o nome não é acidental, vem do resort de Donald Trump na Flórida, um lugar onde poder, dinheiro e autoconfiança andam sempre de mãos dadas. Entre um baile de gala e um coquetel caríssimo nasceu uma cara padrão para quem quer parecer parte do clube. E não é barato. A versão autêntica do Mar-a-Lago Face custa até US$ 300.000, algo em torno de 1,5 milhão de reais. É o preço de um apartamento para comprar uma expressão facial permanente de controle, segurança e prisão de ventre. Não à toa os exemplos pipocam em Washington. Tem secretária de segurança interna com cara de boneca de luxo, tem ativista de extrema-direita parecendo saída de um filme de terror estético, tem até a versão masculina do pacote, com um deputado republicano ostentando uma mandíbula de super-herói e uma pele imune ao tempo. Os defensores dizem que não é exagero, que o problema é a cópia mal feita. A versão original, de acordo com eles, é sutil, e isso é maravilhoso, né? A sutilização de um processo cirúrgico que envolve lifting de rosto, pescoço, lábio, sobrancelha, contorno de bochecha, rinoplastia. Alguns jornais descreveram o resultado como demônios da paralisia do sono. Outros falaram em efeito malévola, né? A vilã da Disney.
Talvez os dois estejam certos, porque o Mar-a-Lago Face não quer ser humano, quer ser um símbolo. É uma estética que nasce do mesmo lugar de sempre, do medo de envelhecer, do medo de perder poder, do desejo de parecer inabalável num mundo que é instável. Só que aqui isso ganha uma camada a mais, né? Não é só vaidade, é alinhamento político, é uma linguagem visual para dizer de que lado você tá. Uma carteirinha facial de pertencimento, né? O que é muito impressionante, porque o trumpismo então se torna, eu acho, o primeiro movimento político pelo qual se identificam seus apoiadores pelas plásticas, pelo rosto. No fundo, o Mar-a-Lago Face não promete beleza, ele promete blindagem. Um rosto que não expressa dúvida, cansaço, autorreflexão, não expressa quase nada. Um rosto que parece sempre pronto para um jantar de gala ou para uma foto com poderosos. E talvez o mais irônico disso tudo seja que no mundo obcecado por autenticidade, nunca se investiu tanto para parecer tão artificial. Bora para as nossas apostas do noticiário da semana que vem, então. O caso do Master, claro, continua no centro do noticiário, até porque ele envolve absolutamente todos os poderes e todas as instâncias de cada um deles. É disputa no Congresso, é pressão sobre Hugo Mota, silêncio de Davi Alcolumbre, vai ter muito que acompanhar. No Supremo, o Código de Ética também não sai da sala, mesmo com reunião cancelada e almoço desmarcado, porque o desconforto interno virou público, né? E a tendência é que o jogral dos últimos dias cobre um preço, seja em discurso, seja em bastidor, seja em novos vazamentos. E em Brasília, de modo geral, com o ano eleitoral a todo vapor, o padrão vai se repetindo, né? Escândalos sendo administrados, tempo sendo ganho, investigações sendo fatiadas. O problema é que alguns assuntos não aceitam banho-maria e quando eles estouram de uma vez. E com essa a gente encerra o A Day Pensando de hoje. Eu sou Gabriel Santana Weiner, foi um prazer fechar essa semana com vocês. Além do A Day Pensando, eu também dou meus pitacos no timeline da Rádio Gaúcha e em outros espaços. Me segue lá no Instagram, @Gabriel S. Weiner, que na minha bio você descobre onde mais me encontrar. Boa noite para você e até semana que vem.